A cafeteria nunca dormia, e Haneu também não. Às 3 da manhã de uma terça-feira comum, ela limpava o balcão pela 10ª vez, observando a cidade de Seul através da vitrine embaçada. Neon azul e vermelho piscava do outro lado da rua, refletindo em poças de chuva recente. Clientes noturnos entravam e saíam, estudantes exaustos, trabalhadores do turno da madrugada, almas solitárias que não tinham para onde ir. Hanil conhecia bem aquele último grupo, não por solidão romântica, mas pela exaustão de quem trabalhava 2 turnos para pagar o aluguel de um estúdio menor que o closet da maioria das pessoas. Seu celular vibrou. Mais uma notificação. Ela suspirou sabendo que deveria ter deixado o telefone no bolso, mas a curiosidade venceu. Abriu o aplicativo e congelou. Seu post sobre as falhas de segurança do HeartSync, o aplicativo de relacionamentos mais popular da Coreia, tinha ultrapassado 50 mil compartilhamentos. 50 mil. Ela tinha escrito aquilo às 4 da manhã, depois de um turno particularmente brutal, sem esperar que alguém prestasse atenção. Mas agora jornalistas tech estavam comentando. Usuários furiosos exigiam respostas da empresa, e sua caixa de mensagens explodia. Merda, ela sussurrou, o coração acelerando. Não era medo exatamente, mas algo próximo disso. Exposição nunca foi seu objetivo. Ela só queria que as pessoas soubessem a verdade. Que aquele aplicativo que prometia encontrar o amor perfeito, através de algoritmos sofisticados, estava vazando dados pessoais de milhares de usuários. Localização em tempo real, histórico de mensagens, até fotos privadas. Tudo vulnerável. A campainha da porta tocou. Hanel ergueu os olhos e viu um homem alto entrar, vestindo um casaco preto caro demais para aquele bairro e óculos escuros apesar da hora. Ele caminhou direto até o balcão, movendo-se com uma confiança silenciosa que fez algo no estômago dela se contrair. Quando ele removeu os óculos, Hanel encontrou olhos escuros e intensos que pareciam avaliar cada detalhe dela em segundos. Um americano. Quente. Sem açúcar, ele disse. A voz profunda e controlada. Hanil preparou o café no piloto automático, mas sentia o olhar dele fixo nela. Incomodava. Quando colocou a xícara no balcão, ele não pegou imediatamente. Você trabalha aqui todas as noites? Ele perguntou. A maioria delas. Por quê? Só curiosidade. Ele tomou um gole, observando-a por cima da borda da xícara. Deve ser cansativo. É trabalho. Hanel respondeu, cruzando os braços. Alguma coisa nele a deixava na defensiva. Homens bonitos com roupas caras geralmente vinham com problemas anexados. Mais alguma coisa? Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios dele. Na verdade, sim. Você é a pessoa que escreveu aquele post sobre o HeartSync? O mundo de Hanil parou. Ela sentiu o sangue drenar do rosto. Como você... Não é difícil rastrear quando se sabe onde procurar. Ele interrompeu, a voz ainda calma, mas com uma borda afiada agora. Impressionante, aliás. Você encontrou uma vulnerabilidade que nossa equipe inteira de segurança perdeu. Então, vim pessoalmente fazer uma pergunta. Ele se inclinou ligeiramente. Como? Hanel recuou um passo. Nossa equipe? Você trabalha para eles. Eu sou eles. Kang Ji-ho, fundador do HeartSync. O chão pareceu inclinar sob os pés dela. Kang Ji-ho, o bilionário recluso que criou o aplicativo aos 24 anos e transformou relacionamentos digitais em uma ciência exata. Ou pelo menos era o que diziam. Hanel nunca viu uma foto clara dele. Ele evitava câmeras como vampiros evitavam luz solar. E agora ele estava na cafeteria dela. Às 3 da manhã, porque ela tinha exposto sua empresa na internet. Eu não fiz nada ilegal, ela disse rapidamente, a voz mais firme do que se sentia. Só usei o aplicativo normalmente e percebi que... Eu sei, você não fez nada errado. Aliás, você fez exatamente o que deveria. Nos expôs antes que algo pior acontecesse. Ji-ho colocou a xícara no balcão, os dedos longos tamborilando uma vez na porcelana. Eu vim fazer uma oferta. Hanel piscou. Uma oferta? Trabalhe para mim, temporariamente. Ajude a identificar outras falhas no sistema. Pagarei bem. Muito bem. Eu não sei programação. Hanel respondeu automaticamente. Eu só. Presto atenção. E tenho boa memória. Não sou engenheira. Exatamente por isso que preciso de você.
Minha equipe pensa como engenheiros. Eles constroem sistemas complexos e assumem que usuários vão usar conforme planejado. Você pensa como um usuário real. É o que nos falta. Haneu estudou o rosto dele, procurando sinais de manipulação ou segundas intenções. Mas Ji-ho apenas a observava de volta, paciente, como se tivesse todo o tempo do mundo. E talvez tivesse. Bilionários geralmente tinham. Por que você mesmo veio? Ela perguntou. Por que não mandar um assistente ou advogado? Algo passou pelos olhos dele. Tão rápido que ela quase perdeu. Vulnerabilidade, talvez. Ou curiosidade genuína. Porque problemas importantes exigem atenção direta. E você se tornou um problema importante, Yoon Hanul. O modo como ele disse seu nome, devagar, como se estivesse provando cada sílaba, fez um calafrio percorrer a espinha dela. Não de medo, algo diferente, algo perigoso. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Ji-ho assentiu, já esperando essa resposta. Ele colocou um cartão de visita no balcão. Preto mate com letras prateadas em relevo. Você tem 48 horas. Depois disso, a oferta expira e vou procurar outra pessoa. Mas ninguém será tão boa quanto você. Ele saiu antes que ela pudesse responder, deixando o café pela metade, e Hanel com um turbilhão de pensamentos. Ela pegou o cartão, sentindo o peso do papel caro entre os dedos. Havia apenas um número de telefone. Nenhum e-mail. Nenhum endereço. Típico de alguém que valorizava a privacidade acima de tudo. Hanel guardou o cartão no bolso e tentou voltar ao trabalho, mas sua mente estava longe. A oferta era tentadora. Dinheiro suficiente para quitar dívidas, talvez até economizar pela primeira vez na vida. Mas trabalhar para Kang Ji-ho, o homem que construiu um império baseado em algoritmos de compatibilidade, alguém que acreditava que amor podia ser quantificado em dados e padrões. Tudo nele gritava controle, cálculo, frieza. Ainda assim, quando ela fechou os olhos, via aquele momento de vulnerabilidade que escapou dele. Como se por um segundo a máscara tivesse escorregado. Ela não ligou nas primeiras 24 horas. Trabalhou seu turno normal, tentou dormir. Falhou miseravelmente. Seu estúdio parecia menor que nunca, as paredes fechando ao redor dela. Contas empilhadas na mesinha de café. Geladeira com mais condimentos que comida real. Sua vida inteira cabia em 30 metros quadrados, e uma rotina que a sufocava lentamente. Na 30ª hora, ela ligou. Ji-ho atendeu no segundo toque. Pensei que esperaria até a última hora. Eu ainda posso fazer isso se quiser. Hanel retrucou, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Ela ouviu algo que poderia ser uma risada abafada. Quando você pode começar? Preciso dar aviso prévio de uma semana no trabalho. Eu cuido disso. Você começa amanhã. Você não pode simplesmente... Posso e vou. Às 9 da manhã. Um carro vai buscá-la. Ele desligou antes que ela pudesse protestar. Hanel olhou para o telefone, oscilando entre irritação e algo perigosamente próximo de excitação. Kang Ji-ho era tudo o que ela normalmente evitava. Arrogante, controlador, acostumado a conseguir o que queria. Mas havia algo na certeza dele, na maneira como ele simplesmente decidia e agia, que mexia com ela de formas que não conseguia nomear. O carro chegou às 8h50, pontual demais. Um Mercedes preto que parecia saído de um filme. O motorista abriu a porta sem dizer palavra, e Hanel entrou sentindo-se completamente fora do lugar em sua calça jeans e blusa simples. Eles atravessaram Seul em silêncio, deixando seu bairro modesto para trás e adentrando Gangnam, onde arranha-céus de vidro competiam por espaço no céu. O edifício da HeartSync ocupava 20 andares de pura arquitetura moderna. Interior minimalista, todo branco e cinza com toques de verde, através de plantas estrategicamente posicionadas. Funcionários caminhavam rapidamente, todos impecavelmente vestidos, todos parecendo saber exatamente para onde iam. Hanil se sentiu como uma impostora. Ji-ho a esperava no 20º andar, seu escritório privado. Janelas do chão ao teto ofereciam uma visão panorâmica da cidade. Ele estava de pé perto de uma delas, mãos nos bolsos, observando Seul se espalhar abaixo como um organismo vivo. Quando ela entrou, ele se virou. Bem-vinda, ele disse simplesmente. Haneu não respondeu imediatamente, ocupada absorvendo o espaço. Tudo ali gritava sucesso, controle, perfeição.
Até o modo como os livros estavam organizados na estante parecia calculado. Nada fora do lugar, nada vulnerável. Isso é intimidante, ela disse honestamente. Deveria ser confortável. Você vai passar muito tempo aqui. Ji-ho gesticulou para uma estação de trabalho configurada perto da janela. Computador de última geração, cadeira ergonômica, até uma pequena planta suculenta. Seu espaço. Perto do seu, ela observou. Preciso que você trabalhe diretamente comigo, sem intermediários, sem filtros. Ele se aproximou e Hanel forçou-se a não recuar. Você vai ter acesso completo ao sistema. Veja tudo, teste tudo, quebre tudo se necessário. Sua única obrigação é ser honesta sobre o que encontrar. E se eu encontrar coisas que você não quer ouvir? Especialmente essas. Algo escureceu nos olhos dele. Eu construí este aplicativo para conectar pessoas genuinamente. Se está falhando, preciso saber. Ego não vale mais que segurança dos usuários. Havia convicção real na voz dele, e Hanel se pegou acreditando. Talvez Kang Ji-ho não fosse apenas o bilionário frio que a mídia pintava. Talvez houvesse algo mais embaixo daquela superfície polida. Ela passou os dias seguintes imersa no sistema, explorando camadas de código que não entendia completamente, mas cujos padrões começava a reconhecer. Ji-ho trabalhava ao lado dela, às vezes em silêncio por horas, às vezes explicando detalhes técnicos com uma paciência que a surpreendia. Ele era diferente ali, menos guardado, mais presente. Quando explicava como o algoritmo de compatibilidade funcionava, seus olhos se iluminavam com paixão genuína. Você realmente acredita nisso? Hanel perguntou uma tarde, depois que ele terminou de explicar como traços de personalidade eram mapeados e comparados. Que amor pode ser quantificado? Ji-ho pausou, os dedos congelados sobre o teclado. Eu acredito que compatibilidade pode ser identificada. Valores compartilhados, objetivos de vida similares, padrões de comunicação complementares. Mas amor? Ele olhou para ela, e havia algo novo em seu olhar. Incerteza. Amor é a variável que nenhum algoritmo consegue prever completamente. É o que torna tudo isso fascinante. E frustrante. Então você construiu um império em algo que não pode controlar totalmente. Um sorriso triste tocou os lábios dele. Irônico, não é? Naquele momento, algo mudou entre eles. Uma camada removida. Hanel viu pela primeira vez não o bilionário Kang Ji-ho, mas apenas Ji-ho, um homem brilhante que construiu muros ao redor de si mesmo e agora não sabia como derrubá-los. As semanas passaram. O trabalho era desafiador, mas gratificante. Hanel descobriu que tinha talento para identificar pontos fracos nos sistemas, não através de conhecimento técnico, mas de intuição humana. Ela pensava como usuários maliciosos pensariam, explorava caminhos que engenheiros nunca considerariam. E Ji-ho absorvia cada insight, implementando mudanças rapidamente. Mas não era só o trabalho que evoluía. Conversas se estendiam além do horário comercial. Jantares de trabalho se transformavam em confissões inesperadas. Hanel aprendeu que Ji-ho criou o HeartSync depois de ver sua irmã sofrer em relacionamentos abusivos. Ele queria dar às pessoas ferramentas para identificar parceiros verdadeiramente compatíveis antes de se envolverem emocionalmente. Razão nobre, distorcida por obsessão com perfeição. Ji-ho aprendeu que Hanel escrevia não só críticas de aplicativos, mas histórias. Pequenos contos sobre pessoas comuns em situações extraordinárias. Ela nunca publicou nada, nunca mostrou a ninguém. Mas uma noite, depois de alguns drinks, ele insistiu, dizendo que era para comemorar a quinta falha de segurança que ela descobriu. Hanel deixou ele ler um rascunho em seu telefone. Ji-ho leu em silêncio, o rosto impassível, e Hanel quase arrancou o aparelho de volta 3 vezes. Mas então ele ergueu os olhos, e havia algo cru ali. Admiração. Inveja, talvez. Você captura a emoção de um jeito que eu nunca conseguiria. Ele disse devagar. Eu vejo padrões, dados, lógica. Você vê? Pessoas, reais, imperfeitas, lindas. O coração de Hanel disparou. Você vê pessoas também, só está acostumado a vê-las através de números. Talvez você possa me ensinar a ver diferente. A tensão entre eles era palpável agora. Cada toque acidental de mãos ao alcançar o mesmo documento. Cada olhar prolongado que durava segundos demais.
Hanil lutava contra isso, contra a atração crescente por alguém de um mundo completamente diferente do seu. Ji-ho era meticuloso demais, controlado demais, rico demais. Eles não faziam sentido. Mas o coração nunca seguiu lógica. A bomba explodiu em uma manhã de quinta-feira. Hanil chegou ao escritório e encontrou Ji-ho tenso, o maxilar apertado enquanto olhava para o computador. A tela mostrava manchetes de sites de fofocas tech. Fundador do HeartSync contrata amante misteriosa. Kang Ji-ho esconde relacionamento secreto com funcionária. Havia fotos, granuladas mas reconhecíveis, deles saindo juntos de um restaurante tarde da noite. O ângulo sugeria intimidade que não existia, mas a implicação era clara. Como eles conseguiram isso? Hanil sussurrou, o estômago revirando. Alguém de dentro vazou. A voz de Ji-ho era gelo. Alguém que quer me prejudicar. Ou você. Eu? O absurdo a atingiu. Eu não sou ninguém. Por que alguém? Você é alguém agora. Você está ao meu lado. Isso te torna um alvo. O telefone de Hanil começou a vibrar. Mensagens inundando. Comentários nas redes sociais chamando-a de caça-fortuna, interesseira, vadia. Estranhos dissecando cada aspecto da vida dela, descobrindo onde ela morava, onde trabalhava antes, sua privacidade desintegrada em horas. Hanil sentiu náusea. Eu não posso. Isso é... Eu vou consertar. Ji-ho se levantou, determinação férrea no rosto. Vou emitir um comunicado esclarecendo que você é uma consultora de segurança nada mais. Vou processar os sites que publicaram mentiras. Vou... Parar? Hanil o interrompeu, a voz tremendo. Você vai parar de tentar controlar tudo? Porque é isso que você faz, Ji-ho. Você vê um problema e quer imediatamente consertá-lo, otimizá-lo, colocá-lo em uma caixa perfeita. Mas isso não é um bug no seu sistema. São pessoas reais, fazendo escolhas reais. Então o que você quer que eu faça? Assistir enquanto te destroem. Eu quero que você admita que nem tudo pode ser resolvido com dinheiro e influência. As palavras saíram mais alto do que ela pretendia, carregadas de frustração que vinha construindo há semanas. Eu quero que você seja humano por 5 segundos ao invés de um CEO calculista. Silêncio pesado caiu entre eles. Ji-ho a encarou, algo quebrando por trás de seus olhos. E então, sem aviso, ele fechou a distância e a puxou em um abraço desesperado. Eu não sei como fazer isso. Ele confessou contra o cabelo dela, a voz rachada. Eu não sei como não consertar coisas. Eu não sei como deixar pessoas que me importo sofrerem sem fazer algo. Especialmente você. Hanil congelou. Especialmente você. As palavras ecoaram em sua mente, reconfigurando tudo. Ela devagar envolveu os braços ao redor dele, sentindo a tensão no corpo dele, o tremor minúsculo de vulnerabilidade que ele finalmente permitia. Você se importa comigo? Ela sussurrou. Ji-ho recuou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Mais do que deveria. Mais do que é inteligente. Você desafia cada suposição que tenho sobre controle e previsibilidade, e eu... Ele pausou, buscando palavras. Eu não consigo parar de pensar em você. O modo como você vê o mundo. O modo como você me faz querer ser menos perfeito e mais... real. O coração de Hanil batia tão forte que ele provavelmente podia sentir. Isso é assustador. Aterrorizante, ele concordou. Mas também a única coisa que parece certa ultimamente. Eles ficaram assim, no meio do escritório inundado de luz matinal, enquanto o mundo exterior conspirava contra eles. E Hanil percebeu que não importava quantos algoritmos Ji-ho criasse, quantas variáveis ele controlasse. Isso, o que quer que estivesse crescendo entre eles, desafiava toda a lógica. E talvez fosse exatamente por isso que era real. Mas a realidade não esperava por momentos românticos. A porta do escritório se abriu bruscamente. Uma mulher entrou. Linda de modo intimidante, vestindo um terno branco impecável, cabelo escuro em um coque elegante. Ela olhou de Ji-ho para Hanil com algo perigosamente próximo de desprezo. Então essa é ela, a mulher disse, a voz fria. A garota que está arruinando tudo. Ji-ho se afastou de Hanil, mas não antes que ela visse algo novo em seus olhos. Culpa.
Lee Sua, ele disse cuidadosamente. Você não deveria estar aqui. Não deveria? Eu sou a diretora de operações desta empresa, Ji-ho. E mais importante, eu sou sua noiva. O mundo inclinou sob os pés de Haneul. Noiva. A palavra ricocheteou em sua mente como uma bala. Ela olhou para Ji-ho, esperando negação, esclarecimento. Qualquer coisa. Mas ele apenas fechou os olhos brevemente, mandíbula apertada. Ex-noiva, ele corrigiu, mas a palavra soou fraca. Su-ah-riu, um som sem humor. Ex? Nós terminamos há 2 meses, Ji-ho. E você já substitui uma parceira perfeitamente compatível. 97% de compatibilidade no seu próprio algoritmo. Aliás, por uma garota de cafeteria. Compatibilidade não é amor, Haneul se ouviu dizer, surpresa pela firmeza em sua voz apesar do caos interno. E se vocês eram tão perfeitos juntos, por que terminaram? Sua a estudou, reavaliando. Porque Ji-ho é incapaz de realmente se conectar com alguém. Ele ama a ideia de relacionamentos, a ciência por trás deles, mas a realidade emocional? Ele foge. Você vai descobrir isso em breve. Sua chega? Ji-ho interviu, a voz baixa e perigosa. Você está aqui por trabalho ou só para causar dano? Ambos. Ela cruzou os braços. O conselho está preocupado. Essas notícias afetam a imagem da empresa. HeartSync se posiciona como a plataforma confiável para encontrar amor verdadeiro. Nosso fundador supostamente tendo um caso com uma funcionária júnior mina essa mensagem. Ela não é júnior. Ela é consultora especializada. Que você contratou depois que ela expôs falhas no nosso sistema. Você entende como isso parece? Parece que você a contratou para manter ela calada. Ou pior, para ficar perto dela por razões pessoais. Haneul sentiu Billy subir. Cada palavra de Sua plantava sementes de dúvida que ela não queria regar, mas não conseguia ignorar. Será que Ji-ho a contratou genuinamente por suas habilidades? Ou havia segundas intenções desde o início? Eu acho que devo ir, Haneul disse abruptamente. Haneul, não. Ji-ho alcançou seu braço, mas ela se afastou. Eu preciso pensar sobre tudo isso. Ela olhou para Sua, então de volta para Ji-ho. Você disse que eu deveria ser honesta sobre o que encontro. Então aqui vai. Eu encontrei algo quebrado. Não no sistema. Em você. Você quer autenticidade, mas vive cercado de paredes. Você critica algoritmos, mas escolheu uma noiva baseado em porcentagens. E agora você diz que se importa comigo. Mas eu nem sei se você sabe o que isso significa. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Antes que as lágrimas queimando em seus olhos pudessem cair. As portas do elevador fecharam na imagem de Ji-ho parado, destroçado, enquanto Sua observava com satisfação mal disfarçada. Haneul passou os dias seguintes em seu apartamento, telefone desligado, ignorando o mundo. Mensagens de Ji-ho se acumulavam, começando com desculpas, depois explicações, finalmente apenas pedidos para conversar. Ela não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque não sabia o que dizer. A verdade era complicada. Ela acreditava que Ji-ho tinha sentimentos por ela. Tinha visto em seus olhos, sentido no abraço dele. Mas Sua tinha razão sobre uma coisa. Ji-ho tinha problemas em realmente se conectar. Ele intelectualizava emoções, tratava amor como problema a ser resolvido. E Haneul não queria ser mais um projeto de otimização. Na terceira noite, alguém bateu na porta. Haneul abriu e encontrou não Ji-ho, mas uma mulher mais velha com olhos gentis e um sorriso caloroso. Você deve ser Yoon Haneul, a mulher disse. Eu sou Kang Min-seo, irmã de Ji-ho. Posso entrar? Surpresa demais para recusar, Haneul a deixou entrar. Min-seo olhou ao redor do apartamento pequeno sem julgamento, apenas curiosidade. Ela se sentou no sofá desgastado como se fosse o móvel mais confortável do mundo. Meu irmão é um idiota. Min-seo começou sem rodeios. Brilhante, mas idiota em coisas que importam. Ele não mencionou sobre Sua porque, para ele, aquilo já estava no passado. Arquivado. Resolvido. Ele não entende que relacionamentos não funcionam assim. Por que você está me contando isso? Haneul perguntou. Porque eu vi o que você fez com ele. Pela primeira vez em anos, Ji-ho está realmente sentindo algo. Não analisando, não otimizando, apenas sentindo.
Assusta ele de morte, mas também o acorda. Min-seo se inclinou. Ele criou o Heart Sync por minha causa, sabia? Depois que eu passei por relacionamentos terríveis, ele ficou obcecado em proteger pessoas de fazerem más escolhas. Mas no processo, ele se protegeu de fazer qualquer escolha. Até você. Eu não quero ser projeto de salvamento dele. Você não é. Você é o despertar dele. Min-seo sorriu. E ele é aterrorizante, mas necessário. Acredite, eu conheço meu irmão. Ele está em queda livre agora, e não há algoritmo que o salve. Só você. Depois que Min-seo saiu, Haneu ficou acordada a noite toda, pensamentos em círculos. Pela manhã, ela tomou uma decisão. Ligou o telefone e digitou uma mensagem para Ji-ho. Encontre comigo na cafeteria onde nos conhecemos. 00:30. Ele respondeu imediatamente. Estarei lá. Haneu chegou primeiro, o lugar estranhamente silencioso para um local que costumava fervilhar de vida. Ela se sentou em um canto, coração batendo irregularmente, enquanto ensaiava mentalmente o que dizer. Mas quando Ji-ho entrou, cabelo despenteado, olheiras profundas, olhos desesperados, todas as palavras planejadas evaporaram. Ele se sentou à frente dela, mãos na mesa como se quisesse alcançá-la, mas não ousasse. Eu estraguei tudo. Sim, Haneu concordou. Você estragou. Eu não mencionei Sua porque pensei que não importava. Nós terminamos antes de te conhecer. Foi amigável, baseado em reconhecimento mútuo de incompatibilidade emocional. Eu achei que estava arquivado. Pessoas não são arquivos, Ji-ho. Relacionamentos passados importam. Eles moldam quem somos. Eu sei disso agora. Ele finalmente pegou a mão dela, dedos trêmulos. Você tem razão sobre mim. Eu intelectualizo tudo porque é mais seguro que sentir. Números não te machucam. Algoritmos não te deixam. Mas também não te fazem rir às 3 da manhã porque você contou uma história boba sobre um cliente confundindo açúcar com sal. Não fazem seu peito apertar quando você descobre uma falha no sistema e seus olhos brilham de excitação. Não fazem você querer ser melhor, mais humano, mais real. Lágrimas queimavam nos olhos de Haneu. Você me assusta. Você me aterroriza. Ele ecoou. Eu passei anos construindo um império baseado em previsibilidade. E então você aparece, totalmente imprevisível, e destrói cada certeza que eu tinha. Mas eu não quero certeza se significa viver sem você. Como eu sei que isso é real? Que você não está só. Obcecado com o desafio? A variável que não consegue controlar. Ji-ho soltou a mão dela e recuou. Por um momento, Haneu pensou que ele fosse embora. Mas então ele puxou o telefone, abriu um aplicativo e virou a tela para ela. Era o Heart Sync, perfil dele. E na seção Matches Recentes havia um nome. Yoon Haneu. A porcentagem de compatibilidade piscava em vermelho. 47%. 47%, Ji-ho disse devagar. Segundo meu próprio algoritmo, nós somos terrivelmente incompatíveis. Você é espontânea, eu sou rígido. Você abraça caos, eu busco ordem. Você sente primeiro e pensa depois. Eu analiso até paralisar. Nenhuma lógica justifica isso. Ele pausou, olhos fixos nos dela. E ainda assim, você é a única pessoa que eu quero acordar ao lado. A única voz que quero ouvir quando algo dá errado. A única que faz tudo isso. O sucesso, o dinheiro, o reconhecimento, significar algo. Haneu não conseguiu segurar as lágrimas. Você está me dizendo que seu próprio sistema diz que somos errados um para o outro? Sim. E você escolhe me querer mesmo assim? Especialmente por isso. Ji-ho sorriu, e era o sorriso mais genuíno que ela já vira nele. Você me ensinou que o melhor da vida não pode ser previsto ou otimizado. Tem que ser vivido. Sentido. Arriscado. Haneu se levantou, rodeou a mesa e parou na frente dele. Ji-ho ergueu os olhos, vulnerável de um jeito que provavelmente ninguém mais jamais viu. E ela percebeu que não importava o que algoritmos diziam, o que a mídia pensava, o que o mundo exterior conspirava. Isso, eles, era real de um jeito que desafiava toda a lógica. Ela se inclinou e beijou ele. Não calculado, não planejado. Apenas necessário. Ji-ho congelou por meio segundo antes de responder, mãos encontrando a cintura dela.
puxando-a mais perto como se tivesse medo que ela desaparecesse e se soltasse. O beijo era bagunçado, desesperado, perfeito na imperfeição. Quando se separaram, ambos respirando irregular, Hannel sussurrou contra os lábios dele. 47% não parece tão ruim agora. Números estúpidos de qualquer forma, Ji-ho murmurou e a beijou novamente. Os meses seguintes não foram fáceis. A mídia continuou perseguindo, inventando histórias, criando dramas. Soo-ah tentou mais algumas vezes causar problemas antes de finalmente aceitar a derrota e pedir demissão para começar sua própria empresa. O conselho da Heart Sync questionou decisões de Ji-ho, pressionou por mudanças de imagem, sugeriu que ele se afastasse temporariamente. Mas Ji-ho não fugiu. Pela primeira vez, ele lutou. Não com dinheiro ou influência, mas com honestidade. Ele deu entrevistas admitindo que conheceu Hannel porque ela expôs falhas no sistema e que contratá-la foi a melhor decisão de negócios que já tomou. Que sim, desenvolveram sentimentos, mas isso não mudava o fato de que ela era talentosa e essencial para a empresa. Que relacionamentos complicados eram humanos, e talvez fosse hora de sua empresa humana abraçar isso. Hannel, por sua vez, aprendeu a navegar o escrutínio público. Não foi fácil. Houve dias em que ela queria desistir, voltar para sua vida simples. Mas Ji-ho estava lá, lembrando-a do porquê ela importava, não apenas para ele, mas para a empresa. E lentamente, ela construiu sua própria identidade na Heart Sync, não como namorada do fundador, mas como especialista em experiência de usuário com perspectiva única. Um ano depois, eles lançaram uma atualização do Heart Sync que mudou tudo. Ao invés de focar apenas em compatibilidade algorítmica, o novo sistema incorporava fatores de imprevisibilidade, reconhecimento de que os melhores relacionamentos frequentemente desafiam lógica. Usuários podiam agora ver não apenas matches com alta compatibilidade, mas também conexões desafiadoras. Pessoas que eram diferentes, mas poderiam oferecer crescimento e descoberta. A campanha de marketing apresentava Ji-ho e Hannel abertamente. Nós somos 47% compatíveis, o slogan dizia. E totalmente apaixonados, porque amor não é sobre encontrar sua cópia perfeita. É sobre encontrar alguém que te desafia a crescer. Foi controverso. Alguns usuários odiaram, dizendo que traía a promessa original do aplicativo. Outros amaram, dizendo que finalmente refletia como relacionamentos realmente funcionam. Mas o que importou foi que era honesto, autêntico, real. Na noite do lançamento, Ji-ho e Hannel ficaram no terraço do edifício da empresa, observando Seul brilhar abaixo. A cidade nunca dormia, e nem seus sonhos. Você acha que vamos funcionar? Hannel perguntou, encostada nele. Longo prazo? Ji-ho considerou a pergunta seriamente, do jeito que considerava tudo. Estatisticamente, casais com baixa compatibilidade têm mais chances de terminar. Você está me dando estatísticas agora? Mas, ele continuou, apertando ela mais perto. Estatísticas não capturam determinação, ou trabalho duro, ou o fato de que acordar ao seu lado é a única previsibilidade que eu quero na vida. Hannel sorriu contra o peito dele. Você está ficando melhor nisso, na coisa de romance. Você é uma boa professora. Ele pausou. E eu sou um aluno aplicado. Eles ficaram assim enquanto a noite envolveu a cidade, dois polos opostos que de alguma forma criaram seu próprio equilíbrio. Nenhum algoritmo teria previsto. Nenhum sistema teria recomendado. Mas era deles. Imperfeito, desafiador, real. E no final, isso era tudo o que importava. Dentro do bolso, o telefone de Ji-ho vibrou. Uma notificação do Heart Sync. Ele checou distraidamente e depois congelou. Hannel percebeu a mudança. O que foi? Ele mostrou a tela. A porcentagem de compatibilidade deles tinha mudado. Não mais 47%. Agora marcava 52%. O sistema está aprendendo, ele explicou, voz cheia de admiração. Incorporando dados de como relacionamentos reais evoluem. E nós? Nós estamos ficando mais compatíveis quanto mais tempo passamos juntos. Hannel pegou o telefone, estudando os números. Então seu algoritmo finalmente admite que estávamos certos? O algoritmo não importa. Ji-ho tomou o telefone de volta e o guardou sem olhar. Mas sim, para registro. Você estava certa. Sobre tudo. Ela se virou nos braços dele,
Mãos encontrando seu rosto. Repita isso. Quero lembrar para sempre. De Ho Hill. Som genuíno e livre que ela causou e ninguém mais podia. Você. Estava. Certa. Música para meus ouvidos. Eles se beijaram sob o céu de Seul, cercados por milhões de pessoas buscando conexão, validação, amor através de telas e algoritmos. Mas ali, naquele momento, eram só dois humanos imperfeitos escolhendo um ao outro repetidamente. Sem garantias. Sem porcentagens perfeitas. Apenas fé de que juntos eles eram suficientes. Porque no fim, amor nunca foi sobre matemática. Foi sempre sobre escolha.